Olá, boa noite. Meu nome é Laís Araújo Souto e eu vou estar apresentando o trabalho de a doença celíaca como fator de risco na fertilidade da mulher. Eu pertenço à instituição de ensino do Centro Universitário de Brasília e, junto com os meus colegas e com a orientadora docente Flávia, nós fizemos esse trabalho. Então, a doença celíaca é uma patologia, imunomediada que vai acometer principalmente as mucosas intestinais e em pacientes geneticamente suscetíveis. Vai ter uma intolerância ao glúten, né? E essa doença vai ter várias repercussões, dentre elas o sistema reprodutor feminino. Com relação à influência desse sistema, né, cabe ressaltar que é um tema bastante controverso entre os autores, a relação do sistema reprodutor feminino com a doença celíaca, mas a gente considera que é um tema importante e que tem grande possibilidade de ajudar as mulheres, então a gente decidiu tornar esse tema o nosso trabalho. Então, nosso objetivo vai ser analisar a influência da doença celíaca na fertilidade da mulher e vamos compreender a importância do rastreamento precoce na prevenção de complicações reprodutivas. Então, nos métodos, a gente realizou uma revisão de literatura na base de dados do PubMed Cielo, por meio dos descritores da doença celíaca, fertilidade e inflamação, nos últimos 5 anos, ou seja, de 2015 a 2020. Então, a gente selecionou 10 artigos nos idiomas em inglês, espanhol e português, e foi isso. Nos resultados, a gente nota que a doença celíaca é uma doença crônica e ela vai gerar um ambiente pró-inflamatório pela própria exposição ao glúten. E aí vai gerar uma destruição das velocidades do intestino, que pode comprometer a absorção de nutrientes e ter repercussões múltiplas em diversos sistemas, né? Não só o sistema reprodutor feminino, que é o que a gente vai abordar, mas em vários outros sistemas. Com relação ao sistema reprodutor feminino, as mulheres que possuem a doença celíaca e não fazem o tratamento, a gente pode perceber que tem um aumento da incidência de abortos, a menarca dessas mulheres é tardia, elas vão ter dificuldade de engravidar e vão ter parto prematuro. Além disso, pode também ter a restrição do crescimento uterino, né? E isso tudo vai ser graças à própria fisiopatologia dessa doença, ou seja, por ela ser uma doença imunomediada, os autoanticorpos eles vão se ligar à transglutaminase placentária e vai ajudar na formação de microtrombos, né? E esses microtrombos eles vão afetar diretamente a reprodução dessas mulheres. Além disso, estudos eles afirmam, né, eles corroboram com a ideia de que o não diagnóstico da doença celíaca seria um fator de risco para a fertilidade dessa mulher. Assim, é de suma importância que a gente rastreie essas mulheres e a gente trate essas mulheres, principalmente com dieta sem glúten e na melhora do estado nutricional dessas mulheres, né? Como a gente já viu na fisiopatologia, vai ter toda uma repercussão na nutrição dessas mulheres também. Então, para finalizar, a conclusão, a conclusão vai consistir na que a doença celíaca não tratada é um fator de risco para a fertilidade das mulheres pela própria fisiopatologia, né, dessa doença e na sua repercussão no sistema reprodutor feminino. Então, com o tratamento dessa doença, a gente vai contar com uma melhora no quadro e essas mulheres que elas têm a doença celíaca não tratada, elas devem ser pesquisadas e devem ser tratadas. E assim, é só um adendo que essa é uma doença silenciosa, né? Então, vai dificultar muito a detecção dessas mulheres. Então, a gente precisa de mais estudos com relação à fisiopatologia dessa doença e o rastreamento e também alternativas para ajudar no rastreamento dessas mulheres para tentar compreender a doença como um todo e como ela afeta principalmente as mulheres no sistema reprodutor feminino. Obrigada.